Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Espero que estejam todos bem. Eu me chamo Bruno Azevedo, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar um pouco aqui sobre como foi o meu processo de parar de fumar. Faz um ano, 2 semanas e alguns dias aí que eu parei. Vou falar um pouco aqui sobre algumas coisas que eu passei nesse tempo, né? Nesse pouco mais de um ano que eu estou sem cigarro. O começo, obviamente, foi muito difícil, né? Eu já falei um pouco sobre o meu processo de parada, mas eu já vinha há um tempo, né, pensando nessa coisa. Eu já vinha há um tempo ensaiando de parar de fumar, porque eu havia percebido, né, o mal que aquilo estava fazendo, né? E o tanto de dinheiro gasto também. E assim, se você parar para fazer uma análise racional do ato, do hábito do tabagismo, ele não tem o menor sentido lógico. E por mais que você possa se enganar, como eu me enganei durante muitos anos, achando que é prazeroso isso e aquilo, não é, acredite, não é. Você só está reagindo a uma resposta bioquímica ali do seu corpo ligada justamente aos seus neurotransmissores aí, etc, né, sentindo a falta da nicotina. Então esse alívio que você sente ao fumar nada mais é do que o vício, né, o seu biológico aí, o seu sintomático aí gritando, né, pela droga, porque a nicotina é uma droga, tal como o álcool, tal como várias outras coisas aí, tá certo? E ela gera dependência física, né? Ela gera dependência química. O tabaco, ele é muito perigoso, inclusive, porque é um vício sutil, né? Ele surge de uma forma sutil, dificilmente a pessoa é repreendida porque é um vício socialmente aceito, né? Então a polícia não vai te parar, ninguém vai te repreender por estar fumando. Vende em qualquer lugar, padarias, adegas, até mercados, né, vendem cigarro, né? Pelo menos aqui em São Paulo tem bastante mercado aí que tem lá tipo um armarinho para os cigarros e vende de caixas, né? Tem aí toda uma questão da influência de filmes, né? De publicidade, de mídia, que joga o cigarro como uma coisa legal, né? Mas não é. Inclusive muita gente começa a fumar nesse pensamento de que o cigarro é legal, que te deixa mais adulto, que te deixa mais cool, né? E, meu, sai dessa. É só um artifício aí, né? Para o lucro desses grandes empresários aí, né? Que, enfim, são milhões e milhões ou bilhões aí de reais, dólares e enfim nessa indústria tabagista aí, né? Fora na indústria farmacêutica depois, no tratamento das doenças advindas do vício do cigarro, os tratamentos médicos, enfim, né? Muita coisa aí interessante para os governantes também, né? Porque gera muita tributação, mas é uma coisa devastadora, né? O cigarro, ele é um vício devastador, ele ceifa muitas vidas, né, gente? Então, ciente de tudo isso, eu tomei a decisão de parar. E parei. Na verdade, eu tinha já parado em 2020, fiquei 6 meses sem fumar e acabei recaindo, voltei a fumar. Por uma besteira, porque eu nem sentia mais vontade assim. Passei por toda a questão da abstinência novamente. Os primeiros meses, os primeiros dias são horríveis, mas o interessante é que, por incrível que pareça, isso passa, né? Porque no começo a gente acha que não vai passar essa agonia, esse buraco no peito, esse vazio, essa angústia, essa ansiedade, mas passa. Eu recomendo nesse começo, nesse início, tomar muita água, evitar ambientes onde as pessoas fumem, por exemplo, bares. Se você é uma pessoa que ainda frequenta bar, balada, essas coisas, evite, pelo menos nas primeiras semanas ou meses. Eu acho que até o terceiro mês. Porque até o terceiro mês, pessoal, vocês ficam muito vulneráveis, tá? Eu me lembro de uma situação que eu passei, eu já estava pelo menos uns 2 meses sem fumar. E eu tive um problema com o meu carro, fiquei parado no meio da marginal, e os carros passando, tal, em alta velocidade, eu tinha um compromisso, enfim, eu fiquei muito nervoso
E eu lembro que eu tive uma vontade de fumar que foi assim... Eu nunca tive tanta vontade de fumar na vida. Eu fumei durante, sei lá, uns 15 ou 16 anos da minha vida, mas eu nunca tive tanta vontade de fumar quanto naquele dia. A sensação era que tinha um buraco, um vazio enorme assim no meu peito, uma vontade absurda, uma sensação horrível, uma coisa assim que parecia que o mundo estava acabando, eu estava morrendo e só ia passar se eu fumasse um cigarro, né? A cabeça estourando e um nervoso, uma ansiedade, e eu quase que me joguei na frente dos carros na Marginal para ver se alguém parava o carro para me dar um cigarro. Enfim, a vontade era de, sei lá, derrubar uma árvore na porrada e erguer, acender e fumar uma árvore, porque o buraco que eu tava sentindo no peito, acho que só se eu fumasse uma árvore para tampar. Eu não fumei, obviamente, eu não parei nenhum carro, mas essa situação me mostrou assim o quanto que é complicado esse vício, né? E por que que é tão difícil a pessoa conseguir largar. E uma coisa que eu gostaria de falar aqui agora, para quem ainda fuma, né? Porque muitas pessoas que estão vendo esse vídeo talvez ainda fumem, talvez sejam fumantes. E uma das maiores barreiras que o fumante enfrenta quando ele vai parar de fumar é o próprio pensamento, né? Porque eu, por exemplo, eu ensaiei parar de fumar durante uns 3 anos ou mais mesmo, acho que uns 4 ou 5 anos já, que eu vinha ensaiando e, sabe, fazendo algumas tentativas de parar de fumar. Eu cheguei a ter uma época que eu fazia os números assim do cigarro e eu ia contando para diminuir, porque uma semana eu fumava 20, na outra 19, na outra 18. Enfim, fiz várias coisas que nunca funcionaram, mas eu meio que vinha ensaiando, né? Eu fiquei muito tempo fumando um cigarro aí mais fraco possível, enfim. Mas eu nunca tinha realmente tomado a decisão de parar e a atitude de parar. Por quê? Por conta dessa barreira do mental, do pensamento, porque a cabeça da gente, quando a gente ainda fuma e quando a gente tá querendo tomar essa decisão de parar, nossa cabeça fica nos bombardeando com várias ideias, né? Ah, não, não para, não, porque vai ser muito difícil. Ah, não, amanhã. O amanhã é clássico. Amanhã eu paro, semana que vem eu paro, próxima segunda eu paro. E a gente vai adiando, vai empurrando com a barriga, né? E aí chega uma hora assim que a gente meio que entra numa sinuca de bico com nós mesmos, né? Porque a gente chega uma hora que a gente fala, né? Pra gente mesmo, a gente fala, meu, e aí, vamos ficar adiando até quando, né? Aí o pensamento começa de novo, fala, pô, mas você já fumou tanto tempo, né? Pô, então já continua fumando mesmo. Ou então o pensamento vem e fala assim, olha, o seu José lá da padaria, ele fuma tem 30 e tantos anos, já tem 40 anos que ele fuma. Você fuma 20 ou 15, então continua fumando mais um tempo. Depois você pensa em parar. Pô, ele tá bem lá, ele não teve nada de doença. Ai, cara, é tanta insanidade, é tanto absurdo que a mente vai jogar e sugerir para você continuar nesse auto-engano, né? Para continuar sustentando esse vício. São inúmeros, eu não vou nem chamar de argumento, mas as falácias que a nossa própria mente, o nosso próprio pensamento utiliza para tentar nos manter presos ao vício. Então a barreira mental eu acho que é a maior dificuldade, é o início mesmo. Porque depois que você já está ali, passou 1, 2, 3 dias, cara, você vai. Até porque quando você realmente para de fumar, você percebe que não é, por mais que realmente você tenha momentos difíceis, não vai ser tão ruim quanto você imagina, porque o pensamento ele cria uma situação de que parece que, ah não, se você parar de fumar, nossa, você vai ficar louco. Não necessariamente, você pode ter alguns momentos que você pode até, uau, quase perdeu o juízo. Mas vai ser um momento ou outro, e quando você passar esses momentos, você vai cada vez menos ficar suscetível a esse tipo de alteração. Hoje, por exemplo, e uma coisa que tem me ajudado muito também é o autoconhecimento. Hoje, quando me vem um pensamento de fumar, eu já não me ligo muito nele, porque eu sei que se eu alimentar ele, vai me vir um sentimento, e aí eu vou querer tomar uma ação que pode me levar de volta ao uso, ao hábito de fumar, e eu não quero isso.
E eu também já transcendi essa questão, né? Por exemplo, gente, quando eu fiz um ano, porque assim, os 3 primeiros meses são muito complicados, como eu já havia falado. Aí depois dos 3 aos 6 ali é uma fase meio complicada, porque geralmente já não tá batendo muita vontade de fumar perto dos 6 meses. E aí começa a vir o excesso de confiança. Porque aí você volta a frequentar alguns lugares, casa de algum amigo ou amiga casal que fuma, e aí você, daqui a pouco você tá pegando cigarro de um passando pro outro, e daqui a pouco você meio que tá naturalizando já o cheiro do negócio, e daqui a pouco já tá de fumante passivo ali, e daqui a pouco você já tá até voltando a ter abstinência e você nem se liga. Ou então você acaba se convencendo porque a mente, né, ela vem e começa a falar assim, olha, já tem 6 meses aí que você tá sem fumar, meu. Vai lá, compra um cigarro solto lá, né, tal. Ou então, sei lá, você vai tomar uma cerveja aí com um amigo seu, alguma coisa, num bar, e aí a pessoa fuma, e aí o maço de cigarro tá ali na mesa, aí você acaba pegando lá e acende um cigarro ali. Aí nisso, cara, passou uns dias, já vai te voltar aquela vontade, aquela abstinência, daqui a pouco você volta a fumar. Aí então, só ali já vai bater arrependimento também, enfim, não é legal. Quando passa alguns meses, gente, a questão já nem é tanta abstinência, é mais o psicológico, porque isso dura um bom tempo para passar. Eu, depois que eu passei dos 6 meses, eu vou dizer para vocês, dos 6 aos 11 meses, sei lá, eu praticamente não tive vontade de fumar. Em poucas ocasiões que eu lembrava que eu era fumante. Nesse período, por exemplo, se alguém passasse por mim na rua fumando um cigarro, eu me sentia incomodado com a fumaça, eu me sinto ainda. Eu não gosto de ficar perto de fumante. E não é nem questão de ter vontade, de me desesperar, não, porque vai me dar vontade, não, é porque eu não quero ser fumante passivo, eu não quero ter minha saúde prejudicada pela fumaça do outro. Então eu não gosto, certo? E desses 6 meses até os meus 11 meses mais ou menos, eu não tive, sendo sincero com vocês, uma ocasião que eu me lembre de ter abstinência, para vocês terem ideia, tá? Porém, quando eu estava perto de fazer um ano, por que eu falei dos 6 ali aos 10, 11 meses, né? Porque quando eu estava perto de fazer um ano sem fumar, começou a me voltar aqueles pensamentos que eu citei agora há pouco, de que, ah, Bruno, pô, já tem um ano, cara. Daqui a pouco você vai fazer um ano sem fumar. Sabe o que você podia fazer? Vai lá no posto, compra um cigarro solto, pega aquele lightzinho lá de filtro branco, ou então pega um mentolado, pega aquele cigarrinho com sabor, só para você comemorar. Pô, já tem tanto tempo, você consegue. Você controla, é só um. Juro que veio esse pensamento. Na semana, gente, que eu fiz um ano sem fumar, eu juro pra vocês que eu fiquei uns 4 dias assim mal, de vontade, tá? Um ano sem fumar. No dia que eu fiz um ano, eu tive uma boa vontade de fumar. Não vou falar muita porque comparado com o começo foi bem mais sutil, mas eu tive, veio o pensamento. Veio o pensamento. E o lance de não alimentar o pensamento é que às vezes não tem como, porque vem muito rápido, cara. Para você não se ligar no pensamento, você tem que ser muito rápido, você já tem que ter uma boa habilidade, né? Porque muitas vezes eu descarto o pensamento. Só que já tem umas 2 semanas aí que aconteceu isso, né? Eu fiquei assim, mas não fumei, obviamente. E depois passou, depois de uns 2 ou 3 dias que eu fiz um ano, aí a vontade foi embora de novo. E agora que eu já tô um ano, 2 semanas e tanto aí, já voltei ao normal de não ter nada, assim, hoje, por exemplo, nada, zero vontade, nada. Então, o que eu gostaria de falar, assim, é que vão ter fases, gente, que vão ser difíceis, vai ser complicado, mas passe por elas. E não se engane porque você já tá com, sei lá, uns 1 mês, 2, 4, 5, 6, um ano sem fumar, que você vai poder, sabe? Porque assim, não entre nos jogos da sua mente. Por isso que eu digo que o autoconhecimento é muito importante no processo de você parar, não só com o tabagismo, como com qualquer que seja o vício. Que seja álcool, que seja outros tipos de droga, que seja pornografia, jogos, que seja pessoas.
porque nós também nos viciamos em pessoas ou hábitos. Algumas pessoas desenvolvem manias ou sei lá. Existem diversas formas aí, né, de dependências, de fugas, de escapismos da vida. E alguns caem no descontrole, né? Então, é possível você quebrar esses hábitos, esses condicionamentos através do autoconhecimento, que é uma ferramenta que tem me ajudado bastante, né? Inclusive, eu pretendo fazer mais alguns vídeos aí, não focando nessa questão do cigarro, mas focando um pouco mais na questão do autoconhecimento. Inclusive, recomendo para vocês aqui do canal, já comecem a buscar um pouco de conteúdo de autoconhecimento. Para quê? Quando eu começar, se eu for começar também a fazer vídeos referente ao meu processo de autoconhecimento, para que vocês não fiquem boiando muito, para vocês já terem um pouco de entendimento. Por enquanto eu vou me limitar só a falar isso para vocês. Não vou aqui indicar por hora autores, mestres, livros ou palestras, essas coisas, porque as coisas elas vão acontecendo de uma forma que, para quem é um sério buscador, as coisas vão chegar, tá? Os mestres vão chegar, os livros vão chegar, os PDFs, até alguns grupos, escolas iniciáticas, enfim, você vai ter contato com pessoas, com canais, com conteúdos voltados para o autoconhecimento. E como tudo na vida, como em todos os meios onde há seres humanos, temos o ego, temos as falhas, né? Temos o falso. Então, tem que filtrar o conteúdo também nessa questão de autoconhecimento. Mas, enfim, recomendo aí que vocês comecem a fazer uma busca, né? Eu, por exemplo, comecei a minha busca já tem um bom tempo. Aliás, desde que eu me entendo por gente, eu procuro entender o que é a vida, o que eu sou, o que é o universo em si, o que é a existência, né? Eu sempre procurei me conhecer e conhecer as coisas, né, cara? E assim, ultimamente eu tenho entrado muito nessa questão da meditação, da percepção dos pensamentos, das emoções, da não identificação. Enfim, eu já aqui tô até falando coisas a mais que não eram para entrar nesse vídeo. Mas enfim, recomendo aí para vocês, busquem material de autoconhecimento, comecem pelo básico também, dê uma estudada sobre meditação, observação dos próprios pensamentos, de uma certa distância, né, para não agir logo em cima do que pensa, do que sente, né? Coisa que é interessante eu falar aqui é que, em relação a essa questão do autoconhecimento, ela deve ser levada de uma maneira muito séria, muito honesta, muito sincera e visceral. Você tem que ter um entendimento profundo. Gente, é um assunto muito sério mesmo. A nossa sociedade, por exemplo, o rumo que o mundo está tomando, até mesmo essa guerra que nós estamos vendo aí, ela mostra como o ser humano está perdido. Como o ser humano não tem consciência, né? O ser humano age em cima do seu ego em micro e em macro escala. Estamos todos afundados e mergulhados no ego, na pessoalidade, no interesse autocentrado, nessa nossa estrutura umbigoide, né? Então, quando você tem contato com o autoconhecimento, se você for sério no autoconhecimento, você vai ter uma facilidade maior de lidar com essa questão dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus sentimentos. Isso te ajuda, por exemplo, numa situação de você abandonar um hábito, um condicionamento, um vício. Por exemplo, quando me veio esses pensamentos, né? Nessa semana que eu fiz 1 ano sem fumar, Bruno, vai lá, compra um cigarro solto. Eu usei o autoconhecimento. Eu falei, não, esse pensamento, ele não vem de dentro, ele não vem do meu ser. Esse pensamento, ele é fruto de uma série de coisas aí que me levaram a esse hábito de fumar, que cristalizaram, né, esse condicionamento aí, e que agora ele reverbera aí nesse fragmento aí, né, que foi o Bruno fumante, que hoje não domina mais, né? Hoje ele não toma mais as decisões. Então o pensamento de fumar vinha
e eu não alimentava. E mesmo quando eu deixava algum pensamento escapar, que ele conseguia se alimentar um pouco, ele conseguia crescer e gerar até uma certa emoção, um sentimento em mim, uma coisa aqui, um buraco, alguma coisa, um vazio, eu lidei com isso e eu aceitei isso e eu não agi em cima disso. O autoconhecimento, ele não é só para você que está aí falando, mas eu não tenho vícios, eu não fumo, eu não bebo, beleza, mas o autoconhecimento não é só para isso. O autoconhecimento vai muito além disso. Muito mesmo. Desconstrói muitas falsas crenças, muitas meias verdades que a gente alimenta, né? Essa nossa imagem, essa nossa persona, né? Esse nosso ego, né? Então, inclusive, algumas pessoas chamam esse processo de autoconhecimento de ego-conhecimento. Muito interessante, né? Enfim, gente, eu vou ficar por aqui, já falei demais, já falei até de assuntos que nem eram para mim estar comentando nesse vídeo, nessa questão aí mais sobre autoconhecimento, mas eu não deixo de citar porque realmente é importante e eu acredito que seja o assunto mais importante de todos. Eu acho que todo mundo deveria buscar se conhecer. Eu entendo um pouco de tudo, é incrível. Eu conheço música, tipo assim, musicalmente meu conhecimento é muito vasto. Eu tenho um baita de um conhecimento ambiental. Eu entendo de adestramento de cães. Eu entendo até de adestramento de cavalo. Cara, eu entendo de tudo um pouco. De aquarismo, de fruticultura, de tudo um pouco, cara. Tudo que você imaginar aí. Um pouco de mecânica, enfim. Mas do que adianta, né? Eu entender sobre isso ou aquilo se eu não entender sobre mim mesmo, né? Porque durante minha vida toda eu criei a ilusão de que eu me conhecia. Quantas vezes eu não falei assim, não, eu me conheço. Me conheço nada, cara. Tô começando a me conhecer, né? Aos 30 e poucos anos de vida aí, estou começando a me conhecer. Eu tinha a ilusão de que eu me conhecia, eu achava que me conhecia, mas não. E outra coisa também, tá, gente? Não se assustem, porque a linguagem de autoconhecimento, dependendo do conteúdo que você encontrar, se ele for um pouco avançado, você não vai entender nada. Eu, por exemplo, quando eu comecei, né? Aí, um dia que eu tava vendo lá uma palestra de um mestre, onde ele falava sobre observador e coisa observada. E eu tava olhando ali um diálogo dele, eu falava, meu, que diacho que esse cara tá falando? O que é esse negócio de observador? Que negócio de coisa observada? Vocês mesmo que agora estão me ouvindo, né? Vocês que nunca tiveram contato com conteúdo de autoconhecimento, você deve estar achando que é papo de maluco também. O que o Bruno tá falando? O que é esse negócio de observador? O que é esse negócio de coisa observada? Aqui eu estou me referindo, tá, gente? É uma palestra que eu vi do Jiddu Krishnamurti. E olha que eu falei que eu não ia sair indicando mestres, mas esse é um que vale muito a pena, né, ser citado, porque é incrível, né? Ele é um demolidor de condicionamentos. É um filósofo indiano, né, que tem assim uma clareza em relação à mente humana, à estrutura humana muito grande. Mas o linguajar, no início, ele é um pouco complicado porque você não tem o entendimento daquilo. E, por exemplo, você pode até ler algumas frases e tal, você pode até fazer uma ideia, né? Geralmente fica naquele campo da imaginação da coisa, mas você não interiorizou, você não transcende, você não sente aquilo como realmente é. Algumas coisas do autoconhecimento, elas demoram um tempo, né, para cair a ficha, para dar o plim, digamos assim. Então não se assustem se algumas coisas vocês não entenderem de início, tá certo? Mas essas coisas vão ter o seu entendimento no momento que for para ser, caso você seja um sério buscador, beleza? Então eu gosto de falar desse assunto e eu pretendo falar um pouco mais sobre autoconhecimento aí nos próximos vídeos, então se você tiver interesse, se inscreve aí no canal. Em relação ao meu conteúdo antigo, né? Eu sou um cara que crio abelhas, tal, continuo criando, mas por um tempo eu decidi não fazer mais vídeos sobre o meu hobby, até porque hoje eu voltei pro meu hobby, é meu baratinho, minha coisa aqui, meu particular, então por enquanto assim eu não tenho mais interesse de mostrar, talvez futuramente eu volte a fazer vídeos. Então se você é inscrito antigo, não precisa sair do canal, pode continuar aí. Também não vou transformar no canal do tabagismo, porque não é essa a proposta. Eu nem pretendo mais fazer vídeos sobre isso, a não ser quando eu fizer, sei lá, 2 anos sem fumar, aí eu faço um vídeo. Mas eu quero, por enquanto, focar um pouco nessa questão do autoconhecimento. Porque é o processo que eu estou agora. Eu sou um neófito nisso, eu sou um iniciante nessa jornada, né? Embora eu já tenha
certa caminhada nisso, mas eu me considero ainda iniciante. Então, um abraço a todos aí, tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Já falei bastante aqui, até acabei saindo um pouco do assunto do tabagismo em si, mas eu acho que eu passei informações bem interessantes aqui para vocês, beleza? Então, um abraço a todos aí, fiquem em paz. E uma última dica que eu vou dar para vocês é: se hidratem, tá certo? Tô aqui com a minha garrafinha d'água e também tô me hidratando, porque faz bem para a saúde, é importante, beleza? A maioria das pessoas não toma a quantidade de água necessária que deveriam estar tomando durante o dia. Então, fica mais uma dica aí para vocês. Acabando esse vídeo aqui, vai lá na cozinha, toma um copinho d'água aí, dá uma ativada no metabolismo, beleza? E outra coisa também, aproveitando para você que ficou até o final, uma dica que me ajudou muito também nesse processo de parar, né, com o cigarro. Eu iniciei a atividade física, comecei a fazer musculação, comecei a fazer caminhadas, algumas corridas. No início foi muito difícil, eu tive que também ter uma quebra de barreira mental, porque a minha cabeça também ficou naquela de amanhã você corre, segunda que vem você corre. Ah, não vai caminhar não. Ai, não, hoje tá hoje tá meio nublado, vai chover. Um monte. A nossa mente, cara, a nossa mente, ela é muito complicadinha, viu? A minha, pelo menos, não sei a de vocês, mas a minha é caótica demais. Tô tentando melhorar isso, mas por enquanto é muito caótico. Mas eu comecei... Aí eu lembro que no primeiro dia eu corri 230 metros, assim, morri, cara. Aí depois eu fui, corri 400, depois corri 600, 800, 1 quilômetro, 2, 3, 4, 5. É muito legal, cara. Você corre 5 minutos, 10 minutos, daqui a pouco você tá correndo 15, 20 minutos. Então, hoje eu tenho esse barato. Então, pratiquem atividade física, que também ajuda muito nesse processo de abandonar o cigarro, beleza? Então é isso, um abraço a todos aí, até o próximo vídeo, e qualquer coisa aí deixem nos comentários, que eu sempre leio e procuro responder alguns comentários de vocês, beleza? Então, até a próxima aí, pessoal.